Aqui é a pura fé. A gente está adaptando a todas as igrejas aqui. Essa é a sua casa, prega, faz o que você sabe fazer. E eu quero lhe dizer o seguinte, que a igreja lá, lá na região do Pacaembu, né? Onde está o estado do melhor time do Brasil. Eu quero que você sinta super à vontade, que essa casa aqui, eles amam ouvir homens de Deus. Então, tu és muito bem-vindo entre nós. Uma vez mais, senhoras e senhores, aplauda Jesus pela vida do bispo. Sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Se é para Ele, você pode fazer mais forte nessa manhã, com toda a sua alegria, de todo o seu coração. E é um privilégio tão grande. Eu não sou pregador, eu sou pastor de uma igreja, junto com a minha esposa, lá em São Paulo, a Igreja Pura Fé. Temos ali caminhado naquela cidade há 5 anos. Mas eu sempre gosto, de onde eu estou, poder conhecer um pouquinho do povo que vai morar junto comigo lá no céu. Eu sei que eu vou ser muito surpreendido lá no céu. Mas eu quero conhecer um pouco do pessoal que vai morar comigo, porque nas minhas orações aqui na terra, eu vou dizendo para o Senhor, Senhor, coloca aquele fulano mais lá para a periferia e coloca esse fulano aqui mais para o centro, para a parte nobre. Eu acho que no céu, quem mora aqui na terra, na periferia, vai morar na parte nobre. Amém ou não? E quem mora na parte nobre, bem, entre em oração no nome de Jesus. Mas é um prazer muito grande poder estar nesses 20 anos com os pastores dessa casa, da sua vida, da sua família, os pastores Jackson e Akemi, e toda a equipe, e todos os voluntários, e todos os líderes, 20 anos, pastoreando uma igreja, estando diante de um povo, em meio a tantas situações, em meio a tantas estações, em meio a tantos momentos. Muitos de nós não sabemos como é que são os dias dos nossos pastores, mas eles sabem como são os nossos dias. 20 anos não são 20 dias, nem 20 semanas, é uma jornada, é uma história que está sendo construída. E eu quero que vocês se preparem, porque os melhores dias estão por vir. Ainda vocês não frutificaram na maior medida. A maior medida de frutificação e de colheita está diante de vocês. O Senhor vai sacudir esse lugar. O Senhor vai ampliar essa tenda. As cordas estão sendo esticadas, as estacas estão sendo bem firmadas, porque certamente é isso o que nos diz a palavra do Senhor. E a melhor coisa de nós ouvirmos a Deus é que quando nós ouvimos a sua voz, não resta dúvida no nosso coração. A palavra nos diz certamente. Eu queria que você falasse isso para esse irmão que está do seu lado. Diga certamente. Não diga para essa pessoa, diga esteja certo disso. Certamente. Você, diga você, transbordará para todos os lados. Quantos creem nessa palavra e a recebem sobre a sua vida? Levante a sua mão por alguns instantes. Adore a presença do Espírito Santo que está nesse lugar. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos encher esse lugar de um perfume de adoração. Eu sei que nós já louvamos, que nós já cantamos com a equipe de adoração, com o nosso pastor, mas eu queria que você pudesse exaltar, eu queria que você pudesse engrandecer a presença daquele que está aqui, a presença daquele que nos traz, que nos move a esse lugar, a presença daquele que nos acolhe, daquele que nos abraça, daquele que refrigera a nossa alma, a presença daquele que nos ensina, daquele que nos instrui, daquele que nos direciona, daquele que consola o nosso íntimo, quando estamos tão angustiados e não sabemos o que fazer. Ele apenas nos diz, fica tranquilo, eu nunca te deixei, não vai ser agora que eu vou te deixar, te ajudei até aqui, e a partir daqui vou continuar
para te ajudar, porque eu sou o dono da tua história, sou eu que possibilito a tua caminhada, sou eu que coloco estrada, caminho debaixo do teu pé. Quando você não vê possibilidade mais de caminhar, eu libero os acessos restritos, eu abro as portas fechadas, eu continuo inclinando os corações. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Diga: eu nunca vi um justo, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Cante para sua alma e diga: basta somente esperar pelo que Deus irá fazer. Basta somente esperar. Diga forte isso: o que Deus irá fazer. Se você crê, estenda a sua mão para o alto e diga: quando Ele estende suas mãos, é o que, catedral? É a hora de vencer. Então dê todo o seu louvor para Ele, diga: Então louve, simplesmente louve. tá chorando, louve. Precisando, louve. Diga: tá sofrendo, louve. não importa, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Declare com a sua fé que Deus vai na tua frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Vamos ter todo o seu louvor para Ele. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Escute isso. A gente precisa entender o que Deus está falando. Até em silêncio Ele fala com você. Fique atento para receber a direção de Deus para a sua vida. Quando Ele fica em silêncio, é porque, diga, é porque está trabalhando. quantos creem que Deus já tomou providência? Levante a sua mão e diga: glória a Deus. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Estenda suas mãos para o alto e diga: quando Ele estende as suas mãos, é a sua hora. É a hora de Se você crê nisso, diga então. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. faça o seu louvor invadir os céus nessa manhã e diga: Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. com muito louvor, com muito louvor. Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado. Deus marcou essa manhã que não estava na minha agenda, não estava na agenda dos pastores de vocês, mas estava na agenda dos céus.
Deus marcou essa manhã para te dizer: eu estou indo adiante de você, tornando planas as tuas veredas. Eu estou possibilitando a tua caminhada. Aquilo que estava fazendo você retroceder, eu estou transformando em força. Eu estou transformando em influência. Eu estou transformando em sabedoria, em recurso, em conexão. Porque a tua história não é tua. A tua história é a minha história, para o meu nome ser glorificado. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e te adoramos e te pedimos: fala conosco nessa manhã, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz, no nome do teu Filho Jesus. E você que crê, diga amém. Abra a palavra do Senhor comigo em 1 Samuel capítulo 2, verso 26. Eu quero falar nessa manhã com vocês sobre quando Deus levanta uma geração, um povo que é despertado para viver um propósito específico. Uma geração é muito mais do que somente um marco de tempo. Existe um peso espiritual sobre o significado do que é ser, do que é fazer parte de uma geração. Uma geração é feita por homens e mulheres que decidem ocupar o seu lugar, que decidem se posicionar para marcar um tempo. As gerações são conhecidas a partir do nome de alguém, a partir do feito de alguém. A geração de José, a geração dos patriarcas, a geração de Noé, a geração de Davi, a geração de Salomão, a geração de Roosevelt, a geração da Rainha Vitória, a geração da Rainha Elizabeth. Gerações, pessoas que ocupam o seu lugar. E se existem pessoas que ocupam o seu lugar, também existem pessoas que não ocupam o seu lugar, ficam olhando para aqueles que o ocupam, criticando por causa da dor que sente e não por causa de uma possibilidade do mal feito que alguém executa. Deus está levantando nesse espaço de tempo uma geração que vai ocupar o seu lugar, mesmo sendo numa terra estrangeira. Nomes estrangeiros se levantarão e serão colocados na história de uma terra que não é a terra daquele homem nem daquela mulher, mas que o nome daquele homem e daquela mulher estará na história dessa nação. Você crê nisso? Eu sei que quando você compara uma realidade profética como essa, com a sua origem, com o seu momento, com a sua condição atual, com as suas qualificações, com a sua capacidade, com os seus talentos, habilidades, com a perspectiva de futuro que você tem, porque a sua perspectiva de futuro é construída a partir daquilo que você tem na sua mão, a partir das possibilidades que você vai gerando ao longo da sua caminhada. Você diz: bem, talvez isso seja para o irmão que está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, atrás de mim, na minha frente, mas comigo, olha como eu saí do Brasil, ou da nação de onde eu vim, olha o momento no qual me encontro, olha o recurso que
Eu não tenho, porque o que eu tenho nem entra em conta. Mas a grandeza de alguém não está no seu saldo bancário, nem na quantidade de posses que essa pessoa possui, nem em quantos empreendimentos ela tem construído. O valor, o peso, a grandeza, o significado de uma pessoa estar nela, estar consciente de que existe um propósito divino sobre a sua vida, de que pode não combinar com a sua origem, de que pode não combinar com a sua hereditariedade, que pode não combinar com o seu momento atual, com os recursos que ela tem na sua mão, ou que não tem na sua mão, pode não combinar com a perspectiva de futuro que ela tem, mas saiba de algo: se você tem consciência de que há um propósito estabelecido sobre a sua vida, você se encaixa muito bem naquilo que sai da palavra, naquilo que sai da boca do próprio Deus, nas palavras do salmista, quando ele diz: quando eu ainda não tinha nem forma no ventre da minha mãe, ele já me chamava pelo meu nome, e ele me disse: eu escrevi cada um dos teus dias no meu livro, e nenhum deles para mim é novidade. Deus já viu a tua história acontecendo, de frente para trás, de trás para frente, do meio para o começo, do meio para o fim. E você quer saber de algo? Tudo continua debaixo do controle e do governo do nosso Deus. Você crê nisso, amém ou não? A palavra do Senhor nos diz assim: o menino Samuel continuava a crescer. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Eu não sei se você consegue perceber, mas nos momentos de maior aflição, nos momentos de maior dúvida, nos momentos de maior aperto, Deus está fazendo algo crescer que você nem consegue perceber. Você dorme, você acorda, você luta, você batalha, você enfrenta as dificuldades, as adversidades, e de repente algo aparece diante dos seus olhos. Mas esse algo não é resultado da ocasionalidade, esse algo não é resultado de algo desproposital. Esse algo está crescendo enquanto você não percebe. Algo estava acontecendo em Israel e eles não estavam percebendo de que uma resposta estava crescendo, de que alguém estava sendo formado, de que aquilo que eles precisavam, quem eles precisavam, estava sendo formado, estava sendo gerado, estava sendo educado, estava sendo treinado, estava crescendo, a cada dia crescendo, a cada mês crescendo, a cada ano crescendo, algo a cada tempo, a cada hora, a cada dia, estava sendo gerado no interior daquele menino, que se transformou no adolescente, e depois no jovem, e depois no homem. E enquanto ele crescia, um senso de propósito consumia o seu interior, e ele dizia consigo mesmo e para com o seu Deus: eu sei que eu não estou aqui à toa, não era nem para eu existir, não era nem para eu estar aqui, não era nem para eu ter um nome, mas eu tenho um propósito, e eu vou cumprir esse propósito na minha geração. Diga: eu estou nessa terra para ocupar o meu lugar e viver a história de Deus nesse tempo. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus nessa manhã. Tudo isso acontece diante de uma necessidade. Uma necessidade não somente de um povo, mas a necessidade de uma mulher. Uma mulher que a todo custo quer ser convencida, não querem convencê-la a qualquer custo,
para que ela aceite algo em troca daquilo que ela buscava. Todos nós conhecemos a história de Ana. Todos nós sabemos da sua aflição. Todos nós caminhamos já junto com ela pelo caminho da irritação, quando todos os anos subindo à casa do Senhor para viver um momento sublime de adoração, de sacrifício, de entrega. Aqueles dias não eram dias confortáveis para Ana. Aqueles dias não eram dias tão iluminados para ela. Todas as vezes que ela via se aproximando na sua agenda, o dia que ela tinha que subir com Eucana, e com aquela abençoada da Penina, e com aquela penca de filho da Penina, Ana olhava para ela e dizia: será que eu mereço isso? Todos os anos era a mesma coisa. A aflição aumentava, a angústia apertava, o clamor era o mesmo, e por tanto tempo ela voltava para casa com o mesmo resultado. Mais irritada, mais magoada, mais frustrada, decepcionada consigo, em crise na sua identidade, perguntando para si mesmo, para a sua alma: o que há de errado comigo? Tempos difíceis, dias complicados, nós passamos por momentos assim. Olhamos o que acontece na vida do outro e olhamos para nós e dizemos: o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo exatamente comigo? A raiva aumenta, a inconformidade aumenta, a ira muitas vezes toma conta, ficamos desequilibrados emocionalmente porque não há nenhuma estrutura emocional que suporte por tanto tempo uma carga que cada dia torna-se mais e mais pesada. É por isso que o convite diário, constante do Senhor Jesus para você e para mim é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O salmista, ele disse que ele é aquele que nos conduz para junto das águas tranquilas e traz refrigério para a nossa alma. Eu quero profetizar aqui nessa manhã sobre almas sedentas, sobre almas que estão vivendo climas desérticos. Há um tempo de refrigério chegando sobre a sua vida, há um tempo de refrigério chegando sobre a sua casa. Esse tempo de refrigério não é um tempo de facilidades, esse tempo de refrigério é um tempo de resposta da parte de Deus para a sua vida. Esse tempo é um tempo onde o céu está liberando sobre a sua história aquilo que por tanto tempo tem sido roteiro de clamor, de intercessão, de jejum, de choro e humilhação. A sua necessidade, preste atenção, vai corresponder a um momento que Deus está enxergando sobre a face desse país. Deus não vê como a gente vê. Nós vemos a nossa necessidade como algo que nos aflige. Deus vê a nossa necessidade como uma oportunidade aberta diante dos olhos dele, para que ele libere aquilo que ele já tem preparado. O povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual e religiosa tão grande. Lá no tabernáculo, Eli era sacerdote. Ele vem da linhagem levítica. Havia uma palavra, uma determinação do Senhor: você permanecerá e a sua linhagem permanecerá para sempre, servindo diante de mim. Mas à medida que os dias passam, ele engorda. A gordura do sacrifício estava em torno da cintura do sacerdote. Ele já não tinha mais tanta mobilidade, ele se cansava.
O serviço sacerdotal tornou-se enfadonho e tornou-se a própria impossibilidade da plenitude, da continuidade do exercício do sacerdócio. Agora ele ficava junto ao tabernáculo, sentado numa cadeira, analisando quem chegava. Ele teve filhos, os seus filhos estavam dentro dessa palavra, eles deveriam dar continuidade a esse sacerdócio, mas os seus filhos também mandavam os seus obreiros irem com garfo, pegar as melhores partes do sacrifício, antes que fosse consumido aquilo que pertencia e era do Senhor. Eles tomavam para si. A palavra também nos diz que eles tinham relações sexuais com as mulheres que serviam ali na porta do tabernáculo. Enquanto essa crise acontecia no tabernáculo, uma crise acontecia dentro da casa de Eucana, mas o céu permanecia debaixo do pleno governo e do pleno controle. O céu nunca entra em crise, o céu nunca é pego de surpresa, nunca falta recurso para tudo aquilo que é plano e propósito do Senhor. É por isso que é tão bom confiar em Deus, e por mais que você prospere, e por mais que você enriqueça, e por mais que você tenha todo o recurso, toda a possibilidade que você conseguir ter, não parcele a sua confiança, continue confiando em Deus, da mesma forma de quando você nada tinha, para que Ele seja o seu maior recurso, a sua maior fonte, o único caminho a quem você vai recorrer para dizer: eu continuo precisando de ti, como lá no começo eu precisava. Essa é a parte mais difícil, irmãos. É nós continuarmos com o nosso mesmo nível de confiança no Senhor, de quando nós nada tínhamos. É de nós orarmos ao Senhor e dizermos para Ele: Senhor, tira de mim tudo aquilo que me tira de ti. Tira de mim tudo aquilo que divide o meu coração. Tira de mim tudo aquilo que faz com que eu parcele a minha confiança. Antes a minha confiança era só no Senhor, e eu declarava junto com o salmista: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Mas hoje eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho um plano de saúde bom, eu tenho investimentos financeiros, eu tenho relacionamentos, poder, influência. Agora eu posso confiar um pouco mais, sabe, em outros recursos que podem me atender de forma imediata, no tempo que eu preciso, na hora que eu acho. Nem é quando você precisa, nem é quando você acha. Quando você tiver casa construída, rebanho multiplicado, e estiver colhendo tudo aquilo que você semeou, não olhe para a força do seu braço e diga: eu cheguei aqui pela minha própria força. O nosso pastor disse: não pode suar, tem que estar ventilado. A roupa é de linho, é ventilada por todos os lados, porque na nossa consciência precisa estar claro, muito bem fundamentado, que é o Senhor através de mim, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu passo pelo verão, pela primavera, pelo outono, pelo inverno, nada me acontece, nada me sucede, nem as más notícias me abalam, porque a minha confiança continua naquele que não se abala, naquele que não muda, naquele que começa a boa obra e a completa, naquele que faz promessa e cumpre, naquele que tem tempo, estação e época para cumprir todas as coisas. Crise no tabernáculo, crise na casa de Eucana. Uma mulher angustiada sobe todos os anos, e tem um ano que ela decide fazer diferente. Depois de comer, ela vai até o tabernáculo. O sacerdote está sentado
contemplando a sua entrada, enxergando o momento em que ela se ajoelha. Verso de número 9. A palavra do Senhor nos diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Sabe o que é que Deus está nos dizendo nessa manhã? Que Ele vai usar das nossas necessidades para suprir a necessidade do seu propósito. Porque é diante das nossas necessidades que Ele consegue ter acesso a lugares restritos da nossa alma. É diante dos apertos da nossa vida que nós vamos dando largueza para que Deus, para que o seu Espírito tenha acesso a lugares secretos da nossa alma. E sabe o que é que está acontecendo com você durante todos esses dias de choro, durante todos esses dias de dúvida, durante todos esses dias de amargura, seja a respeito de si mesmo, da sua identidade, dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu casamento, da sua vida sentimental, dos seus filhos, da sua saúde, da sua vida financeira, da sua empresa, da sua vida espiritual, do seu ministério, que você não vê correspondência nem da terra, nem do céu, e parece que só vê a ação do inferno, e alguns até estão muito complexados, porque nem o inferno parece que está se importando mais com a sua história, nem o diabo parece que quer mais te destruir, e você está dizendo: está vendo, para que eu nasci? Minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, eu não deveria existir, porque nem o diabo agora quer me atingir. Deus está forjando a tua alma, Deus está forjando o teu caráter, Deus está tratando da tua mente, Deus está regenerando o teu espírito, Deus está acessando os fundamentos do teu ser interior, para que em qualquer tempo você esteja posicionado de forma que Ele possa cumprir com aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida, com aquilo que Ele tem estabelecido para esse tempo. A sua necessidade é o tempo, é o espaço para que Deus possa trazer resposta dos céus sobre a face da terra. Quantos estão entendendo isso e podem levantar sua mão nessa manhã e dizer glória a Deus? Ele não quer te fazer sofrer, Ele só quer que você aprenda. Ele só quer que você compreenda a maior necessidade que você tem. A maior necessidade que eu tenho, a maior necessidade que você tem, não é de coisas, não é de gente. É por isso que nós nos tornamos tão egoístas e nos tornamos miseráveis emocionalmente, porque a nossa visão está centrada em coisas. E nos contentamos com as esmolas emocionais que as pessoas nos dão. Preste atenção, se toque assim nessa manhã. Passa a mão em você.
Sabe essa pessoa em quem você está passando a mão? Essa pessoa tem valor para Deus. Essa pessoa é o alvo do amor e da graça de Deus. Você não precisa mendigar sentimento nem atenção de ninguém. Preste atenção, Deus está curando a tua alma nesses dias. Deus está restaurando o teu espírito nesses dias. Deus está tirando as escamas dos olhos da tua mente, para que você veja e compreenda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. É isso que Ana entende, porque todos os anos a oração é a mesma, mas ela pede para si. Ela pede para a sua própria realização. Ela pede para suprimir a sua dor. Ela pede até talvez para se vingar um pouquinho, porque ninguém é de ferro, da desgraçada da Penina. A gente quer esfregar na cara do outro, quer ou não quer? Quer. A gente posta umas fotos no Instagram para esfregar na cara daquele nosso amigo lá no Brasil. Olha a minha vida, olha onde eu estou. Estou diante da casa da rainha, agora é do rei. Me respeita, respeita a minha história, que eu tenho agora um título de nobreza. Quem chega nessa terra passa a ser nobre também, é verdade ou não é? É claro que é. Mas é exatamente aí que Deus pega você e pega a mim. Para que a gente deixe de se voltar para nossas coisas, para nossas necessidades, somente por causa de nós mesmos ou por causa dos outros. Porque para fazermos qualquer coisa sobre a face dessa terra, sempre faremos por um desses três motivos. Ou faremos por causa de nós mesmos, ou eu faço por causa de mim mesmo, do meu próprio eu. Mas o problema é que essa motivação me leva à exacerbação do meu ego, e todas as vezes que eu exalto o meu ego, eu destrono Deus do trono da minha vida, e entronizo o meu eu no trono da minha vida. E esse é o princípio de toda derrota, esse é o princípio de toda miséria, esse é o princípio de todo fracasso. Se assente no trono da sua vida e no trono do seu coração. Eu vou pregar tudo o que eu tenho para pregar hoje. Eu não sei se ele vai me convidar de novo, eu estou nem aí. Não faça isso. O motivo não é você, nunca foi. O motivo de você estar aqui não é para salvar a sua vida nem a sua família. Não é para salvar a sua reputação nem a sua história. O motivo de você estar aqui até pode parecer outro, mas existe um motivo certo, que não é você. Diga o motivo. Não pode ser o meu eu. O segundo motivo pelo qual todos nós fazemos qualquer coisa é o outro. Se não sou eu que gera ego, é o outro. Mas o problema de fazermos motivados somente por causa do outro é que nós geramos expectativas. E preste atenção, ninguém, nem seus pastores, nem a equipe pastoral, nem os líderes, nem os voluntários dessa igreja estão obrigados a corresponder às suas expectativas. Aqui vocês serão decepcionados e é bom que vocês já estejam vacinados a respeito disso. Nós vamos garantir a sua decepção, amém? Porque eu estou de saco cheio de crente. Eu vou abandonar até Jesus, porque eu fui tão decepcionado. Vai criar vergonha nessa tua cara. Com o diabo você nunca se decepcionou. Agora com o povo de Deus você quer se decepcionar? Olha para a cara desse decepcionado, dessa decepcionada que está do teu lado aí. Vê se ele está com cara decepcionado e olha para ele com aquela cara de profeta que revela pecado. E fala, eu vou te denunciar. Fala, é hoje, vou chamar você pelo teu CPF. Tem decepcionado aqui, dá glória a Deus. Está repreendido, em nome de Jesus. Raça de víbora, filho de serpente, vai te converter.
alma tenebrosa. Toma a Santa Ceia hoje, para ver se o sangue de Jesus cura essa decepção. Só que toda decepção gera desânimo. Diga, toda decepção está horrível, está fraco. Eu vou me libertar, eu tô na pura fé. Fala comigo, diga, toda decepção gera desânimo. O problema do desânimo é que a sua evolução vai para a frustração. E a frustração é um peso insuportável para qualquer estrutura de fé. A frustração torna a nossa fé inoperante e improdutiva. É por isso que você está há anos dentro de igreja e não frutifica para nada e critica tudo e todo mundo, porque você carrega consigo uma dor de frustração que consome a tua alma e você não consegue enxergar nada que tenha luz e você não consegue ficar maravilhado com nada e você não consegue reconhecer a grandeza de ninguém. Tudo está ruim, nada presta, ninguém sabe e você continua lambendo essa ferida que vai amargurando a tua alma e gerando raiz tão profunda que vai dando um trabalho tão grande. Não é para Deus, mas é para o pastor, é para os líderes, é para tanta gente que está aqui para cuidar de você. Não é por mim. E não pode ser só por causa do outro. O terceiro motivo, que é o motivo de toda gente sábia, de toda gente madura, emocional e espiritualmente, que é o motivo de toda gente que tem a consciência no lugar certo, na pessoa certa, os olhos postos na pessoa certa. E talvez você diga, mas isso é muito óbvio. Mas nós estamos vivendo essa geração de que o óbvio precisa e deve ser dito. Porque nós estamos vivendo uma geração de muitas novidades. Todo mundo fala, eu descobri uma nova mensagem. Eu estou pregando algo novo, vem para cá. Não há nada novo. O evangelho é o mesmo. A cruz é a mesma. O homem das mãos furadas continua sendo o mesmo. Esse motivo chama-se Deus. Diga, Deus é um motivo certo e único para que eu faça e viva qualquer coisa. Quando eu faço tendo Deus como motivo, eu consigo alcançar o outro e eu consigo alcançar até a mim mesmo. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Diga então, diga mais só, diga então, não pode ser por causa de mim. Sabe o que é que Deus faz com Ana? Deus forja ela até que ela queira ter um filho, não para si, mas até que ela queira ter um filho para a sua glória. Ela diz, eu não vou olhar para Ana, eu não vou olhar para Penina, eu vou olhar para a tua glória. O que tu queres nessa minha necessidade, eu estou te dando antes mesmo de receber. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Confio nas tuas mãos, porque eu sei que o teu propósito vai além de mim, vai além de Penina, vai além do meu ego, vai além do desânimo, vai além da decepção, vai além da frustração. Eu nasci e vivo para que o teu nome seja glorificado e reconhecido através da minha vida. Entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, e você vai dizer, de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus nessa manhã? Segundo, Deus ele dá um aviso.
Deus não faz nada sem antes nos dizer a respeito daquilo que Ele vai fazer. Deus, Ele chama Eli, envia um profeta ao sacerdote. 1 Samuel 2, 27 a 35. Diz: será que eu não me revelei claramente à sua família quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Eu escolhi seu pai dentre todas as tribos para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso, usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? E essa é a pergunta: por que você honra seus filhos mais do que a mim? Porque Eli tinha conhecimento da forma como seus filhos estavam procedendo. E a palavra do Senhor diz que Eli não quis discipliná-los da forma devida. Sabe o que é que o Senhor diz? Eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Entenda algo sobre a honra. A honra não tem a ver com puxa-saquismo. A honra não tem a ver com bajulação. A honra não tem a ver com anulação. A honra tem a ver com retorno. Aquilo que você possibilita de honra para uma causa ou para alguém, possibilita a continuidade da tua caminhada. Mas não é possibilidade comum, é possibilidade além até mesmo daquilo que você pode. Somente a honra consegue proteger o nosso passado, para que ele sirva para nós como lição e escola de maturidade e adição de autoridade. Consegue garantir o nosso presente, para que nós possamos continuar a frutificar e a continuarmos a caminhar nessa dimensão de atitude, porque a honra é característica de identidade de quem eu sou, que é refletida na forma como eu administro todas as coisas e administro também os meus relacionamentos. O que Deus faz quando eu trago a honra como estilo de vida para a minha vida? Quando você traz a honra como seu estilo de vida, o Senhor está dizendo: você era para caminhar neste nível, mas as pessoas às quais você honra são como depósitos que você vai ali colocando crédito, creditando, até que elas vão enxergando em você motivos que elas não têm, mas que Deus vai dando para elas acreditarem naquilo que Deus faz com que elas enxerguem em você. Não era para eu estar aqui, mas sabe por que eu estou aqui? Irmãos, eu sou lá de João Pessoa, na Paraíba. Eu não tenho origem como Eli tinha. Eu não tinha linhagem como Eli tinha, como os filhos de Eli tinham. Mas eu sempre tive a honra como característica de quem eu sou,
na minha vida com Deus, que era refletida em todas as outras áreas da minha vida. Sabe aquela palavra que diz: de todo o coração, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Eu sempre disse para o Senhor: Senhor, eu não vou te dar o meu passado, nem vou te dar o meu presente, mas eu vou te dar toda e qualquer possibilidade do meu futuro, custe o que custar. Eu honrei o Senhor com a minha vida, e através desse estilo de honra que eu devotei a Deus, eu devoto a tudo aquilo que eu faço, a minha família e a todos os meus relacionamentos. Sabe por quê? A honra me possibilita caminhar por caminhos mais altos que eu hoje tenho condições de caminhar. Então, no momento que você tiver que escolher o que eu vou fazer, eu vou honrar somente o homem como uma barganha, como uma troca, ou vou honrar o Senhor confiando que o Senhor pode me fazer caminhar por caminhos ainda mais excelentes? Decido honrar a Deus, porque um homem que honra a Deus, uma mulher que honra a Deus, ele não tem dificuldade de honrar sua esposa, ela não tem dificuldade de honrar o seu marido, eles não têm dificuldade de honrar os seus filhos. Não é difícil honrar o seu chefe, não é difícil honrar seus pastores, não é difícil honrar nada nem ninguém. Honre a Deus, porque a honra de Deus vai possibilitar você caminhar por caminhos que só Deus pode te colocar, em níveis que não correspondem ao seu momento atual, porque os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos, e nem os pensamentos de Deus são como os nossos pensamentos. Finéias não, esqueci o nome do moço, gente. Finéias, ele quis promover a sua própria honra. Ele quis roubar a honra de Deus para promover a sua própria honra. Não, primeiro é para mim. Preste atenção: se você tiver que ficar numa visível desvantagem, fique na visível desvantagem, mas não abra mão da condição de honrar ao Senhor e de honrar todos aqueles que Deus tem colocado no seu caminho. O Senhor me dá mais uns minutos, por favor? Deus, através desse nível de honra, através desse estilo de vida, vai possibilitar você caminhar por caminhos sobremodo excelente. Quantos querem caminhar por caminhos sobremodo excelente? Só que, irmãos, quando nós não honramos, o antônimo da honra é o desprezo. O que é o desprezo? É você não reconhecer, é você não dar o devido valor que aquela pessoa, que aquela coisa, que aquela circunstância, que aquele ambiente é digno de receber. Deus, ele encurta a caminhada geracional de Eli. E ele diz: não haverá mais linhagem, e aqueles que ficarem da tua descendência, por causa do teu desprezo, eles vão somente contemplar e chorar por estarem fora da oportunidade que eu dei para você e para a sua linhagem. Transforme a sua família numa família que sabe honrar. Não guarde a melhor louça para a visita quando chegar. Coloque a melhor louça na sua mesa para a sua família. Não faça os melhores pratos de comida para quando o fulano vier. Faça a melhor comida, a melhor montagem de mesa para aqueles que estão com você dia após dia, em toda e qualquer estação, em todo e qualquer momento. É um pão com ovo e com queijo, é a melhor apresentação. Você vai comer o melhor X-egg sem carne, porque carne entope as artérias. Eu estou cuidando da tua saúde, e você vai ficar maravilhado. Não é com o que, mas é como. É como. A oferta viria para o sacerdote,
mas eles entravam no momento errado. Tem tempo de honra chegando para a sua vida, mas esteja avisado: o desprezo com o qual você gera a respeito daquilo que é projeto e propósito do Senhor, ou vai possibilitar o teu avanço, ou vai encurtar a tua trajetória. Quantos querem avançar? Quantos querem viver coisas maiores em Deus? Quantos querem crescer junto com essa igreja? Quantos querem prosperar para ver vidas prosperando? Eu não quero prosperar somente para mim, eu quero prosperar para que outros prosperem através de mim. Quantos querem fluir da graça, do favor, da bondade, da bênção de Deus? Quantos querem possibilitar honra para outras pessoas? Não se preocupe em ser honrado. Deus é aquele que vai apontar para você e Ele vai tomar uma decisão ao teu respeito. Eu decidi colocar a minha mão sobre a cabeça dele. Eu decidi colocar a minha mão sobre a cabeça dela. E sabe o que é isso? É o favor de Deus. É quando Deus decide apontar para alguém que não há justificativa humana que explique aquilo que ele está vivendo, aquilo que ela está vivendo. Mas não resta dúvida no coração de ninguém. Todos sabem dizer: com certeza, ele é alguém que honra o Senhor. Com certeza, ela é alguém que honra o Senhor. Porque Deus só faz isso com quem reconhece quem Ele é. Levante sua mão para o alto e diga: Espírito Santo. Diga mais forte, diga: Espírito Santo, me ensina a honrar. Diga: Espírito Santo, desperta o meu interior para que eu possa honrar a Deus e honrar a todos aqueles que Deus coloca no meu caminho. Só que enquanto na casa de Eli existe esse ambiente de desprezo, dentro do tabernáculo existe um menino que foi entregue por uma mãe, que concebeu esse menino numa oração cheia de amargura e de lágrimas, mas que depois que tirou do seu peito e que ele cresce mais um pouco, ela sobe até aquele tabernáculo com a verdadeira oferta da sua vida, e ela diz: está aqui a resposta que o Senhor enviou do céu por sobre a face da terra. Todas as vezes que eu estou consagrando uma criança no altar da nossa igreja, eu falo para aqueles pais: criem seus filhos, encarando a cada um deles como se eles fossem uma resposta de Deus para a geração deles. Samuel era uma resposta. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado, diga: você é uma resposta. Diga: você não sabe porque está cheio de questionamento, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você é uma resposta para esse tempo. Diga: você é uma resposta para esse país. Diga: você é uma resposta para essa igreja. Diga: você é uma resposta para o propósito que Deus tem estabelecido para cumprir, para que o nome dele seja glorificado. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Faça isso mais forte se você é uma resposta. Eu já vou encerrar. Nós temos a Santa Ceia. Mas a palavra diz que o menino Samuel
ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e que ainda não havia se apagado a lâmpada de Deus. E Samuel estava deitado para dormir, onde? No santuário do Senhor. Enquanto os filhos de Eli estão metendo o garfo no sacrifício, existe um menino que está até mesmo dormindo, ali bem próximo, porque é isso que nos diz a palavra. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Sabe o que Samuel queria? Não era nem para eu existir, não era nem para eu ter futuro, quanto mais presente. Mas o meu presente e o meu passado será marcado pela minha proximidade com o Senhor, dia após dia mais perto, dia após dia mais íntimo, dia após dia crescendo em graça, dia após dia crescendo em conhecimento, dia após dia crescendo em estatura, dia após dia crescendo em simpatia diante dos homens. Ele caía na graça dos homens. Era ali. Os filhos de Eli é que tinham essa oportunidade, e Samuel não está ali para buscar a oportunidade de ninguém. Samuel só está ali para estar diante do Senhor. Você não precisa agir mal com ninguém, você não precisa pensar mal de ninguém, você só precisa pensar como Deus. E sabe como é que Deus pensa ao seu respeito? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe qual é o tipo de mente que você tem que ter? A mente de Deus, que tem pensamentos de paz a respeito de todos e a respeito de tudo. Sabe por quê? Na tua paz está a tua força. Levante sua mão direita para o alto e diga comigo, diga: na minha paz. Diga mais forte, catedral, diga: na minha paz está a minha força. É por isso que a primeira coisa que o diabo rouba de nós é a nossa paz, porque ele nos enfraquece, e porque nós possibilitamos que ele adoeça a nossa alma. Samuel está lá, na sua conduta, e ele vai dormir um dia, e era mais uma noite, e ele ouve uma voz que ele confunde com a voz daquele que regia o tabernáculo. E a voz diz: Samuel, Samuel. E ele vai até Eli e diz: então fala, o que é? Eu não te chamei? Por 3 vezes a voz acontece, na terceira, o sacerdote que despreza a Deus, mas que conhece a voz de Deus, porque a voz de Deus acabara de falar com ele, diz: só pode ser a voz, só pode ser a voz. E eu conheço essa voz, porque essa voz falou com meu pai quando ele saiu do Egito, e essa voz acabou de falar comigo, dizendo que ele vai somente até aqui comigo e com a minha família. Ele diz: quando você ouvir a voz, diga: fala, porque o teu servo ouve. A voz chama novamente e diz: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, porque o teu servo ouve. E a palavra do Senhor nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Levante sua mão para o alto e diga: fala. Diga: fala, porque o teu servo ouve. Enquanto os filhos de Eli estão se corrompendo, Samuel está ministrando. Enquanto os filhos de Eli estão se deitando com as mulheres que servem à porta do tabernáculo, Samuel está deitado bem perto da arca, como quem diz: eu sou o sacrifício,
eu sou uma oferta. Eu nasci para ser oferta. Eu nasci para me entregar. Eu nasci para ser sacrifício. É por isso que esse é o meu lugar. Quem olha para Samuel diz: a gente já sabe, ele não tem linhagem, mas tem algo diferente nele. Quando o pastor Jackson chega aqui nessa terra, ele caminha por caminhos para possibilitar a condição da sua vida e da sua família. Mas todo mundo que passava pelo caminho dele já dizia: talvez não tenha linhagem, mas ele tem algo diferente. Talvez não tenha linhagem, mas existe uma decisão tomada a respeito dele. Sabe por que essa igreja existe? Não é por qualificação humana somente, mas é por uma decisão soberana que apontou para a cabeça desse homem e disse: eu decidi colocar o meu favor sobre a tua vida. Unção podem transferir para você, mas o meu favor somente eu posso dar para aquele que eu decido dar, para que todos vejam a minha glória refletida através da sua vida. Jackson, quem nasce para ser oferta não consegue segurar nada na mão, porque tudo é uma possibilidade de entrega. Mas sabe o que é que acontece? Quanto mais vocês têm entregue, mais o Senhor tem possibilitado a caminhada de vocês. Não haverá perdas maiores do que os ganhos que Deus trará sobre a vida, sobre a família e sobre o ministério de vocês. Estejam preparados para os maiores retornos da eternidade sobre a vida de vocês. E todos que estão debaixo da cobertura, da influência, do alcance dessa graça, também serão impactados por essa mesma medida de liberação da eternidade. Se você se enquadra nessa palavra, e se você a recebe, a toma no ar sobre a sua vida e diga: é para mim, é para mim, é para o meu pastor, mas também é para mim. Samuel não tinha linhagem, mas Deus apontou para ele. Ele disse: Marcos, você não tem linhagem, mas você tem a minha bênção. E é muito melhor ser uma bênção do que ser abençoado. Você foi chamado para ser uma bênção. Tudo aquilo que você tem feito para honrar o seu pastor, essa igreja, e todos aqueles que você recebe, prepare-se para o retorno. A honra vai encontrar um retorno a 500 metros. E vai chegar até o seu momento para possibilitar a tua caminhada por um novo caminho, por um caminho de níveis mais altos. Dormiu um menino e se levantou com uma palavra para um povo. Você vai dormir e vai acordar para ocupar um lugar novo, para ocupar um novo lugar, com a mensagem de Deus na tua boca, com a mensagem de Deus nos teus lábios. Se essa palavra é para você, e se ela abençoou o teu coração como uma semente de fé para a tua vida, eu quero que você diga glória a Deus nessa manhã, e que você dê o seu melhor aplauso ao nome de Jesus. Eu passei 15 minutos. Se ele não me chamar de novo, faça um abaixo-assinado, por favor. Deus abençoe.